Sempre imaginei que viver e trabalhar em uma fazenda seria simples e tranquilo, longe da agitação da cidade. Mas minha experiência mudou minha perspectiva para sempre. Eu tinha decidido passar um verão trabalhando em uma fazenda afastada, buscando uma pausa do ritmo acelerado da vida urbana e uma oportunidade de me reconectar com a natureza. O que eu não esperava era que a experiência se transformaria em um pesadelo. A fazenda ficava a cerca de 2 horas de carro da cidade, escondida entre colinas ondulantes e campos de milho que pareciam se estender até o horizonte. O lugar tinha seu charme rústico, com uma casa de campo antiga, celeiros e um campo de pastagem para o gado. No início, o trabalho parecia fácil: cuidar dos animais, colher vegetais e manter a propriedade em ordem. Mas rapidamente, o ambiente pacífico começou a revelar uma faceta mais sinistra. Na primeira noite, ao me acomodar no quarto dos fundos da casa principal, percebi como o silêncio era profundo. A única coisa que podia ser ouvida era o som ocasional dos grilos e o barulho das folhas ao vento. A ausência de qualquer ruído urbano era desconcertante, e o silêncio parecia se intensificar à medida que a noite avançava. À medida que o verão avançava, a rotina se estabeleceu. Eu acordava antes do amanhecer para alimentar os animais e iniciar o trabalho. O fazendeiro, senhor Ferreira, era um homem de poucas palavras, que passava a maior parte do tempo no celeiro, cuidando do gado e das máquinas agrícolas. Sua esposa, a senhora Ferreira, era igualmente reservada, raramente interagindo comigo, exceto para me fornecer instruções sobre o trabalho. Um dos primeiros sinais de que algo estava errado aconteceu quando comecei a explorar os arredores da fazenda durante meu tempo livre. Havia uma parte da propriedade que parecia ser uma antiga área de armazenamento, com um grande celeiro que estava trancado e coberto de poeira. Sempre que perguntava sobre isso, os Ferreira mudavam de assunto rapidamente, e a sensação de que havia algo que eles não queriam que eu visse se intensificava. Os dias passaram e o trabalho continuava, mas uma sensação de inquietação começou a crescer. O silêncio absoluto à noite começou a parecer opressivo, e eu comecei a perceber pequenos detalhes que antes haviam passado despercebidos. Havia manchas estranhas e marcas nas paredes do celeiro, e alguns dos animais pareciam inquietos, como se estivessem esperando por algo. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho vindo do celeiro trancado. O som era como o de algo sendo arrastado e o ocasional murmúrio abafado. Curioso e um pouco assustado, decidi investigar. Me vesti silenciosamente e me dirigi até o celeiro. A fechadura estava enferrujada, mas consegui forçar a porta aberta com um pouco de esforço. Dentro, o ar estava pesado e havia uma sensação de estar em um lugar que não deveria estar. O celeiro estava cheio de equipamentos agrícolas antigos e caixas empilhadas, mas o que realmente me chamou a atenção foi uma grande área coberta por uma lona suja. O som que eu havia ouvido parecia ter vindo de lá. Tentei levantar a lona, mas algo me impediu de prosseguir. O silêncio voltou a ser absoluto e quando comecei a puxar a lona, ouvi passos atrás de mim. Meus batimentos aceleraram e, ao me virar rapidamente, vi o senhor Ferreira parado na entrada do celeiro. Sua expressão era impassível, mas seus olhos estavam duros e penetrantes. "Está tudo bem aqui?" ele perguntou com uma calma desconcertante. Eu tentei explicar que ouvi barulhos e estava apenas curioso, mas ele interrompeu, dizendo que era hora de eu voltar para a casa e descansar. Ele trancou o celeiro atrás de mim e eu voltei para o meu quarto com a sensação de ter sido observado. Nos dias seguintes, a sensação de que algo estava errado aumentou. Os Ferreira pareciam mais reservados e a atmosfera na fazenda tornou-se ainda mais tensa. Eu começava a perceber que a casa tinha uma estranha sensação de opressão, como se estivesse sendo constantemente observada.
Durante uma tarde particularmente quente, enquanto estava no campo, o Sr. Ferreira me pediu para ajudá-lo a procurar por alguns animais que haviam desaparecido. A área que fomos explorar era um trecho remoto da propriedade, coberto por arbustos e árvores altas. Enquanto procurávamos, ele fez algumas perguntas sobre o que eu havia visto e ouvido recentemente, o que aumentou ainda mais meu desconforto. Enquanto trabalhávamos, comecei a sentir uma sensação crescente de que havia algo mais acontecendo na fazenda. O comportamento dos Ferreira, as marcas estranhas, o celeiro trancado, tudo isso parecia indicar que havia algo que eles estavam escondendo. Meu desejo de descobrir a verdade se tornou uma obsessão. Naquela noite, decidi investigar novamente. Esperei até que eles estivessem na cama, e depois de me certificar de que não havia barulhos, me dirigi novamente ao celeiro. A fechadura estava um pouco mais fácil de forçar agora, e consegui abrir a porta com menos dificuldade. Dentro do celeiro, a lona ainda estava no mesmo lugar, coberta por poeira e teias de aranha. Com mãos trêmulas, puxei a lona completamente para revelar o que estava escondido. Sob a lona, encontrei uma grande quantidade de equipamentos antigos e caixas vazias, mas o que me chocou foi uma série de estranhas manchas no chão. Elas eram de um tom vermelho escuro e pareciam ser sangue seco. O terror tomou conta de mim. A sensação de estar em um lugar onde não deveria estar se intensificou, e eu comecei a procurar freneticamente por qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. Meu coração batia forte quando ouvi passos novamente. Desta vez, eram mais altos e mais próximos. Olhei ao redor e, em um pânico crescente, tentei encontrar uma saída. Antes que eu pudesse sair do celeiro, a luz de uma lanterna iluminou a entrada, e eu vi a Sra. Ferreira com uma expressão de pura raiva. Ela me agarrou e me puxou para fora, trancando a porta atrás de mim. O Sr. Ferreira apareceu em seguida, com um olhar severo e ameaçador. Eles me levaram de volta à casa e, em um tom frio e implacável, me disseram para fazer as malas e ir embora no dia seguinte. Eu não consegui dormir naquela noite. A sensação de estar sendo vigiado e a visão das manchas no celeiro me assombraram. Na manhã seguinte, fiz minhas malas e saí da fazenda com um sentimento de alívio misturado com uma profunda sensação de inquietação. Eu nunca soube exatamente o que estava acontecendo na fazenda, mas a sensação de estar envolvido em algo muito mais sinistro do que eu poderia imaginar ficou comigo muito depois de deixar o lugar. Nunca voltei a trabalhar em uma fazenda, e sempre que olho para trás, me pergunto o que realmente se escondia naquele celeiro trancado e por que os Ferreira estavam tão desesperados para manter o silêncio. Faz exatamente um ano que pisei pela primeira vez na fazenda Montenegro. Nunca fui muito de acreditar em histórias de assombração, mas o que aconteceu lá mudou completamente a forma como vejo o mundo. Agora, quando alguém me fala sobre fantasmas, maldições ou espíritos, eu escuto em silêncio, porque já vivi algo que me tirou o sono e a paz. Tudo começou quando meu tio Gustavo decidiu vender a fazenda da família, que estava abandonada há mais de 10 anos. Era uma grande propriedade no interior de Minas Gerais, cercada por mata densa e terras que um dia foram muito produtivas. A última vez que alguém tinha morado lá foi quando meus avós faleceram. Depois disso, ninguém mais quis saber do lugar. A razão: todos diziam que a fazenda era assombrada. A princípio, achei que era apenas uma história de família, algo que se conta para dar um ar de mistério a uma propriedade velha e cheia de problemas. Mas quando meu tio me pediu para acompanhá-lo até lá para ajudar a organizar os documentos e preparar a casa para os possíveis compradores, comecei a sentir que havia algo mais. Saímos de madrugada de Belo Horizonte e chegamos à fazenda por volta do meio-dia. O lugar era imenso, mas também isolado e desolado.
A casa grande que ficava no centro da propriedade estava mal cuidada, com janelas quebradas e o telhado parcialmente caído. A vegetação ao redor havia tomado conta de tudo, e o cheiro de mofo era forte assim que cruzamos a porta da frente. O primeiro dia foi tranquilo. Passamos a tarde explorando a casa e limpando o que podíamos. Encontramos vários móveis antigos cobertos por lençóis brancos e pilhas de papéis que pertenciam aos meus avós. Enquanto mexíamos nas coisas, meu tio começou a contar algumas histórias que eu nunca tinha ouvido antes. Ele disse que, quando era jovem, ouvia os trabalhadores da fazenda falarem sobre uma maldição. De acordo com eles, a fazenda havia sido construída sobre terras indígenas sagradas, e desde a época dos primeiros colonizadores, muitos incidentes estranhos tinham acontecido por lá. Gente que desaparecia sem explicação, mortes misteriosas de animais e, o pior de tudo, a visão de uma figura sombria que vagava pelos campos à noite. Diziam que era o espírito de uma mulher, uma espécie de guardiã daquelas terras, furiosa por terem profanado o solo sagrado. Ri daquilo, claro. Parecia mais uma história para assustar crianças. Mas naquela noite comecei a perceber que talvez houvesse mais verdade do que eu gostaria de acreditar. Depois do jantar, o clima na fazenda mudou. O vento uivava de forma estranha, fazendo as árvores se contorcerem como se tivessem vida própria. As paredes da casa rangiam e as portas pareciam bater sozinhas, mesmo estando bem fechadas. Mas o mais assustador veio por volta das 2 da manhã. Eu estava deitado no quarto de hóspedes, mas não conseguia dormir. O ar estava pesado e a escuridão lá fora parecia absoluta. Foi quando ouvi passos. No início, pensei que era meu tio andando pelo corredor, mas logo percebi que os sons vinham do andar de baixo, perto da sala de estar. Os passos eram pesados e lentos, como se alguém arrastasse os pés no chão de madeira. Levantei-me da cama e desci as escadas segurando uma lanterna. Quando cheguei ao pé da escada, os passos cessaram. A sala estava mergulhada na escuridão e o silêncio era perturbador. Caminhei até o centro do cômodo e iluminei o ambiente com a lanterna. Foi então que percebi algo estranho. A porta da frente, que havíamos trancado mais cedo, estava aberta. O vento frio da noite soprava para dentro da casa. Fechei a porta rapidamente e verifiquei as trancas. Meu coração estava acelerado, mas tentei me convencer de que o vento deve ter forçado a porta de alguma maneira. Voltei para o quarto, mas o sono não veio. No dia seguinte, contei ao meu tio o que havia acontecido. Ele me olhou com uma expressão séria e percebi que não estava surpreso. Ele então me contou algo que me deixou arrepiado. Quando meus avós ainda estavam vivos, eles também ouviam coisas estranhas durante a noite. Meus avós acreditavam que a fazenda era de fato assombrada, mas jamais falavam sobre isso abertamente. Decidimos que passaríamos mais uma noite na fazenda para terminar o que precisávamos, e depois iríamos embora de vez. Mas naquela segunda noite, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Era por volta da meia-noite quando acordei com o som de sussurros. Parecia que alguém estava falando do lado de fora da casa, bem embaixo da minha janela. Levantei-me tremendo e abri a cortina devagar. A lua cheia iluminava o campo e eu pude ver claramente uma figura escura parada perto do antigo poço da fazenda. Parecia uma mulher com longos cabelos negros e um vestido que balançava ao vento. Mas o mais perturbador foi que ela não tinha rosto. Era apenas uma sombra humana, sem detalhes, sem olhos, nariz ou boca. Meu coração quase parou naquele momento. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Fechei a cortina rapidamente e me afastei da janela, sentindo meu corpo inteiro tremer de medo. Corri para o quarto do meu tio e o acordei. Quando contei o que tinha visto, ele ficou pálido, mas não disse uma palavra. Apenas me puxou para dentro e trancou a porta. Passamos o resto da noite acordados, ouvindo os sons do vento e os estalos da casa. De vez em quando,
Jurava que ouvia passos do lado de fora, mas não tive coragem de olhar pela janela de novo. Na manhã seguinte, saímos da fazenda o mais rápido possível. Nem nos preocupamos em organizar mais nada. Deixamos tudo como estava e partimos. No caminho de volta, meu tio disse algo que nunca vou esquecer. Há coisas que é melhor deixar para trás, e a fazenda Montenegro é uma delas. Desde aquele dia, nunca mais voltei lá. Não sei o que realmente aconteceu naquela noite, mas algo dentro de mim sabe que aquilo que vi, aquela figura sem rosto, era real. Talvez fosse o espírito de alguém que um dia viveu naquelas terras, ou talvez fosse algo muito mais antigo, ligado à terra onde a fazenda foi construída. Sei que nunca mais vou esquecer o que vivi naquela fazenda. E toda vez que penso em lugares isolados, no vento soprando à noite ou em antigas construções abandonadas, sinto aquele arrepio voltar, me lembrando de que há coisas que não podemos explicar e que nem sempre o passado fica onde deveria. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Sempre fui cético quando ouvia histórias sobre lugares assombrados e acontecimentos inexplicáveis. Mas tudo mudou quando passei um final de semana na fazenda da Pedra Alta, no interior de São Paulo. O que aconteceu lá me deixou com uma sensação que nunca mais vou conseguir ignorar. Era uma fazenda antiga, localizada no meio de um vale cercado por montanhas e mata fechada. Meu amigo Marcos, que era dono da propriedade, me convidou para passar um tempo lá com ele e outros amigos. Ele havia herdado a fazenda de um tio-avô, que faleceu há alguns anos, e queria revitalizá-la. Como sempre gostei de natureza e da tranquilidade do campo, aceitei o convite sem pensar duas vezes. Chegamos à fazenda numa sexta-feira à tarde. O sol ainda brilhava forte no céu, mas a primeira coisa que notei foi a imponência do casarão. Era uma construção antiga, com tijolos expostos e janelas grandes de madeira. A vegetação ao redor parecia ter tomado parte da casa, com trepadeiras subindo pelas paredes e algumas árvores grandes crescendo perto demais das janelas. Havia um ar de abandono, mesmo que Marcos tivesse se esforçado para deixar tudo em ordem. Marcos nos mostrou os arredores da propriedade, os campos, o riacho que corria no fundo do terreno e a famosa Pedra Alta, uma grande formação rochosa que dava nome à fazenda e que, segundo ele, era o ponto mais alto da região. De lá, a vista era espetacular, mas havia algo estranho naquele lugar. Era como se a própria natureza ao redor da Pedra Alta estivesse em silêncio, com um ar pesado. Eu não disse nada, mas aquela sensação não me abandonou. Naquela noite, depois de nos instalarmos, sentamos na varanda da casa para jantar e conversar. A noite era tranquila e o som dos grilos e das cigarras enchia o ar. Todos pareciam à vontade, exceto eu. Desde que chegamos, algo estava me incomodando. Havia uma sensação de que não estávamos sozinhos, como se a própria fazenda estivesse nos observando. Depois de algum tempo, Marcos nos contou uma história que eu jamais esqueceria. Segundo ele, a fazenda da Pedra Alta tinha uma lenda antiga. Seu tio-avô nunca falava muito sobre o assunto, mas as pessoas da região acreditavam que a fazenda era amaldiçoada. Diziam que, muito antes dos primeiros colonos chegarem, o lugar já era considerado sagrado por povos indígenas que viviam ali. A Pedra Alta, em particular, era um local de rituais, e havia relatos de pessoas que desapareceram misteriosamente ao tentar explorar a área. Eu ri, claro. Achei que Marcos estava apenas tentando nos assustar, mas ele parecia sério. Disse que, quando criança, ouviu muitas histórias sobre gritos à noite e sombras que apareciam na fazenda. Um dos relatos mais comuns era o de uma mulher que, vestida de branco, vagava pelos campos nas noites de lua cheia.
Muitos trabalhadores da fazenda diziam tê-la visto à distância, sempre próxima à Pedra Alta. Tentei ignorar a história, mas algo na expressão de Marcos me deixou inquieto. Ele realmente acreditava naquilo, ou pelo menos parecia levar a lenda mais a sério do que gostaria de admitir. Após o jantar, fomos dormir. Meu quarto ficava no andar superior, com uma janela que dava para o campo. A vista era linda, mas o quarto em si tinha um ar opressor, como se a própria casa estivesse carregada com o peso dos anos e de algo mais antigo. Me virei na cama várias vezes, tentando encontrar uma posição confortável, mas o sono não vinha. Foi por volta das 2 da manhã que ouvi o primeiro som. Era um sussurro, baixo, quase inaudível, vindo de algum lugar perto da janela. A princípio, achei que era o vento, mas o som era muito claro para ser confundido. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a janela. A noite estava escura, e a lua, escondida por nuvens pesadas, mal iluminava os campos. Foi quando eu vi algo se movendo no campo, perto da Pedra Alta. Meus olhos tentaram se ajustar à escuridão e eu percebi uma figura pálida caminhando lentamente em direção à pedra. Parecia uma mulher com um longo vestido branco que esvoaçava ao vento. Ela se movia de forma estranha, quase como se estivesse flutuando. Meu coração disparou. Lembrei imediatamente da história que Marcos havia contado. Por um momento, fiquei paralisado. Algo naquela figura era profundamente perturbador. A mulher parou por um segundo e eu senti que ela estava olhando diretamente para mim, mesmo que eu estivesse longe. Um calafrio percorreu minha espinha e, sem pensar 2 vezes, fechei a cortina e me afastei da janela. Voltei para a cama, tentando me convencer de que era apenas a minha imaginação. Talvez fosse o cansaço da viagem, combinado com as histórias que ouvi mais cedo. Mas o som continuou. Agora, parecia que vinha de dentro da casa. Acordei Marcos e os outros dizendo que havia alguém lá fora. Relutantes, eles me seguiram até a varanda com lanternas, mas quando chegamos, não havia sinal de ninguém. O campo estava vazio e a Pedra Alta parecia apenas uma sombra imóvel no horizonte. Eles riram, dizendo que eu provavelmente estava sonhando acordado. Mesmo assim, algo dentro de mim dizia que o que vi era real. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, percebi que Marcos estava mais quieto. Ele me puxou de lado e, em voz baixa, admitiu que também já tinha visto algo parecido perto da Pedra Alta quando era criança. Disse que os trabalhadores da fazenda se recusavam a passar por lá à noite e que ele mesmo evitava se aproximar da pedra após o pôr do sol. Aquilo me deixou ainda mais nervoso. Decidimos explorar a área durante o dia, na esperança de encontrar alguma explicação racional para o que eu vi. Fomos até a Pedra Alta, que ficava a uma curta caminhada da casa. Ao chegar lá, notei que o ar ao redor parecia diferente, mais pesado, como se a própria natureza ao redor estivesse alerta. Marcos e eu subimos até o topo da pedra. Lá em cima, o vento era forte e a vista era espetacular, mas havia algo mais. No centro da formação rochosa, encontramos uma pequena cavidade, como uma cova rasa. Dentro havia ossos humanos. Meu coração disparou. Marcos ficou pálido e sugeriu que deixássemos aquilo como estava. Descemos rapidamente e voltamos para a casa, ambos em silêncio. Aquela noite foi ainda pior que a anterior. Novamente acordei no meio da noite, com a sensação de que algo me observava. O som de passos leves ecoava pela casa, e a porta do meu quarto parecia tremer levemente, como se alguém estivesse do lado de fora, tentando entrar. Quando finalmente criei coragem para abrir a porta, o corredor estava vazio, mas o frio no ar era palpável. No dia seguinte, todos concordamos em ir embora. A sensação de que algo muito antigo e sombrio rondava aquela fazenda era forte demais para ser ignorada. Não falei mais sobre o que vi, e Marcos decidiu que venderia a propriedade o mais rápido possível. Até hoje, ainda não sei o que realmente aconteceu naquela fazenda.
O que vi e senti parece além de qualquer explicação racional. Mas desde então, nunca mais fui o mesmo. A lembrança da mulher de branco e os ossos enterrados na Pedra Alta me assombram até hoje. E toda vez que vejo uma fazenda isolada ou ouço o som do vento nos pinheiros, aquele calafrio volta, me lembrando de que em certos lugares o passado nunca morre realmente.